Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir um pouquinho sobre a espada. Não foi pela espada de Israel. O Antigo Testamento é principalmente a história dos descendentes de Abraão, traçando a linhagem desse patriarca até Jesus Cristo, o Messias que cumpriu centenas de profecias quando veio ao mundo para oferecer a salvação aos seres humanos. Durante 1500 anos, a nação de Israel foi favorecida por Deus e guiada por uma lei especial que ele revelou por meio de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué conduziu o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. A conquista básica levou aproximadamente 6 anos e cada tribo tinha a obrigação de continuar o processo até tomar posse total do seu designado território. As batalhas continuaram durante gerações e foram relatadas principalmente nos livros de Josué e Juízes. Os filhos de Corá, a quem foram atribuídos vários salmos, escreveram no Salmo 44: Ouvimos a Deus com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Salmo 44, do verso 1 ao 3. A leitura dos livros de Josué e Juízes nos mostra a importância da participação do homem, de homens corajosos até, no processo da conquista de Canaã. Josué, Caleb, Baraque, Gideão e outros se destacaram como grandes soldados na causa de Israel. Deus chamou esses homens para serem fiéis e corajosos ao enfrentar seus adversários, e eles não recuaram da sua missão. Sem dúvida, a desobediência deles teria levado a consequências graves para os israelitas. As batalhas da conquista de Canaã foram ganhas com muito esforço e sacrifício pelos guerreiros de Israel. Táticas militares brilhantes foram executadas, vidas foram perdidas e a terra foi tomada. Apesar de todo esse esforço humano, a ênfase deste salmo está no papel de Deus. Ele desconta a participação humana quando diz que não foi pela espada nem pelo braço do homem que tomaram a terra. Foi o favor divino e o poder da sua mão que deu ao povo o território preparado desde a época de Abraão. Mesmo se juntasse todos os grandes feitos de todos os heróis de Israel, não daria para atribuir a conquista da terra à força humana. Esses feitos eram necessários como demonstrações de obediência do povo. Se Josué não tivesse seguido as orientações que Deus lhe deu, ele não teria tomado Jericó e nem conquistado outras cidades. As obras de obediência do homem, porém, não chegam perto do tamanho da graça de Deus. São condições necessárias para receber os benefícios da bondade divina. Não foi pela espada. Mas não teria acontecido se os israelitas tivessem recusado a usarem suas espadas. O salmista não nega a necessidade de obediência. Ele enfatiza a grandeza da misericórdia e do poder de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a salvação, o mesmo princípio fica claro. Paulo disse em Efésios capítulo 2, começando no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 10. Seria errado negar
a participação do homem no processo da salvação. A fé é a reação do homem à bondade de Deus mostrada em Jesus. A fé sem obras é inútil e morta, como diz Tiago, capítulo 2, versículos 20, 24 e 26. O apóstolo Paulo não tirou a responsabilidade do homem, mas enfatizou o papel infinitamente mais importante do próprio Senhor. Mesmo se juntassem todos os atos de obediência de todas as pessoas que buscam a salvação, não seriam suficientes para alcançar a salvação de ninguém sem Cristo e sem a graça do Senhor. Não somos salvos por mérito humano, e sim pela graça divina. Isso não significa que o homem não faz nada, certamente não justifica a atitude de pessoas que ficam de braços cruzados esperando o Senhor salvá-las. Ele estende seu braço forte para nos oferecer a salvação pela graça. E nós precisamos responder com a dedicação da fé obediente para receber esse dom oferecido por Deus. Vamos agora para as perguntas. A pergunta do episódio 549: qual das seguintes pessoas mencionadas no Novo Testamento não foi parente de Paulo? Alternativas: A. Lúcio, B. Cornélio, C. Jason ou D. Sosípatro. A resposta certa: Cornélio, alternativa B. Cornélio era um gentio convertido a Cristo, mas diz em Romanos capítulo 16, versículo 21, que todos os outros eram parentes de Paulo. E assim, só Cornélio que fica fora dessa lista. Então, a resposta correta, alternativa B, Cornélio. A nova pergunta se baseia no Antigo Testamento. O nome de qual dos seguintes homens do livro de Gênesis significa repouso ou conforto? Alternativas: A. Adão, B. Abel, C. Noé e D. Abraão. E uma dica: para responder essa pergunta pode ser necessário uma pesquisa de um dicionário para saber significado de nome, porque não vai encontrar isso especificamente na maioria das traduções das Escrituras. Boa sorte na sua pesquisa e amanhã eu dou a resposta. Deus quer a nossa obediência, demonstração da nossa fé. Mas devemos lembrar que qualquer conquista, e principalmente a conquista de um lugar no descanso prometido no céu, depende da graça de Deus. Porque a salvação não vem por mérito humano, e sim pela graça de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.